Nas profundezas o inverno é frio e eu estou correndo. Posso sentir o sangue, grosso e quente em minhas veias, pulsado rapidamente sob a pele fria do meu rosto. O ar gelado faz a pele do meu rosto esticar e endurecer, como se ela tivesse ficado pequena demais para a moldura dos ossos. Histérica, como Nancy diria. A carta está bem segura entre meus dedos. Ela é pequena, o envelope tem uma pequena mancha onde o polegar do remetente esfregou a tinta ainda úmida. Ele está quente da pressão. Ela é de um investigador. Um detetive de verdade com uma agência em Surrey Street, uma secretária na porta e uma máquina de escrever na escrivaninha. Eu fui enviada para buscá-la pessoalmente porque ela contém, se tivermos sorte, informações escandalosas demais para serem mandadas pelo correio ou ditas pelo telefone. A carta, nós esperamos, diz onde está Emmeline, que desapareceu. Isto ameaça tornar-se um escândalo. Eu sou uma das poucas pessoas que sabem. Telefonaram de Riverton há 3 dias. Emmeline estava passando o fim de semana com amigos da família numa propriedade em Oxford City. Ela fugiu quando eles saíram para a igreja, na cidade. Havia um carro esperando por ela. Estava tudo planejado. Há boatos de que há um homem envolvido. Eu estou feliz com a carta. Eu sei o quanto é importante encontrarmos Emmeline traço, mas estou excitada por outro motivo também. Vou ver Alfred esta noite. Vai ser a primeira vez desde aquela noite de nevoeiro, muitos meses atrás. Quando ele me deu o endereço de Lucy Starling, quando disse que gostava de mim e, tarde da noite, me levou até em casa. Temos trocado cartas desde então, cada vez com mais confiança e mais carinho, e agora, finalmente, vamos tornar a nos encontrar. Um compromisso de verdade. Alfred virá a Londres. Ele economizou o dinheiro do salário e comprou 2 entradas para a Princesa Ida. É um espetáculo teatral. Vai ser o meu primeiro. Eu passei pelos cartazes do show quando andei pelo Haymarket para fazer algumas coisas para Anna, numa das minhas tardes de folga, mas nunca assisti a algum. Isto é segredo. Eu não contei a Anna, ela já está com muita coisa na cabeça, e não contei aos outros empregados do número 17. O cultivo de grosseria da senhora Tibbet garantiu um conjunto de pessoas irônicas e que fazem troça de tudo. Certa vez, quando a senhora Tibbet me viu lendo uma carta, da senhora Townsend, felizmente, não, de Alfred, ela insistiu em lê-la. Disse que era sua obrigação assegurar que os criados de menor categoria, não se comportassem de forma incorreta, não tivessem relacionamentos inadequados. O patrão não aprovaria isso. Ela tem uma certa razão. Ted anda muito severo ultimamente com a criadagem. Há problemas acontecendo, e embora ele não seja mal-humorado por natureza, até o mais calmo dos homens é capaz de ficar zangado quando provocado. Ele passou a se preocupar com germes e questões de higiene, mandou comprar frascos de antisséptico bucal para a criadagem, e insiste que usemos. Este foi um dos hábitos do pai que ele adotou. É por isso que os outros criados não podem saber sobre Emmeline. Um deles certamente iria contar, ganhando pontos por ter sido o informante. Quando chegou ao número 17, entrou apressada pela escada de serviço para não atrair a atenção da senhora Tibbet. Anna está no quarto, esperando por mim. Ela está pálida, tem estado assim desde que recebeu o telefonema do Sr. Hamilton na semana anterior. Eu entrego a carta e ela abre imediatamente. Lê o que está escrito. Suspira aliviada. Eles o encontraram, ela diz, sem erguer os olhos. Graças a Deus. Ela está bem. Ela continua a ler, respira fundo, sacode a cabeça. Ah, Emmeline, ela diz baixinho. Emmeline. Ela acaba de ler, larga a carta e olha para mim. Aperta os lábios e balança a cabeça. Preciso ir buscá-la imediatamente, antes que seja tarde demais. Ela guarda a carta no envelope, agitadamente, amassando o papel. Nos últimos tempos, desde que foi ver os médiums, ela anda assim, nervosa e preocupada. Agora, madame. Imediatamente. Já se passaram 3 dias. A senhora quer que eu peça ao motorista para trazer o carro? Não, Anna diz depressa. Não. Não posso correr o risco de alguém descobrir. Ela está se referindo a Ted e a família dele. Eu mesma vou dirigir. Madame. Bem, não faça esse ar de espanto, Grace. Meu pai fabricava automóveis. Não, é nada difícil. Quer que eu apanhe suas luvas e seu cachecol, madame? Ela faz sinal que sim. E para você também. Para mim, madame. Você vai comigo, não vai?
Pergunta Ana, arregalando os olhos. Nós temos mais chance de resgatá-lo assim. Nós. Uma das palavras mais doces. É claro que eu vou com ela. Ela precisa de mim. Vou voltar a tempo de me encontrar com Alfred. Ele é um cineasta, um francês, e tem o dobro da idade dela. Pior ainda, é casado. Ana me diz isso no caminho. Estamos indo para o estúdio de filmagem dele, no norte de Londres. O investigador disse que é lá que Emmeline está. Quando chegamos ao endereço, Ana para o carro e nós ficamos ali sentadas por um momento, olhando pela janela. Aquela é uma parte de Londres que nunca vimos antes. As casas são baixas estreitas, e feitas de tijolo. A gente na rua, jogando, ao que parece. O Rolls-Royce de Ted é muito chamativo. Ana abre a carta do investigador e torna a checar o endereço. Ela se vira para mim, ergue as sobrancelhas e balança a cabeça afirmativamente. É pouco mais que uma casa. Ana bate a porta e uma mulher atende. Ela tem cabelo louro, cheio de rolos, e está usando um roupão de seda, creme, bem sujo. Bom dia, Ana diz. Meu nome é Ana Luxton. Senhora Ana Luxton. A mulher muda de posição e um joelho aparece na abertura do roupão. Ela regala os olhos. Claro, benzinho, ela diz com um sotaque parecido com o da amiga texana de Deborah. Como quiser. Você está aqui para a audição? Ana pisca os olhos, espantada. Eu estou procurando a minha irmã. Emmeline Artford, a mulher franze a testa. Um pouco mais baixa do que eu, diz Ana traço, cabelo claro, olhos azuis. Ela tira da bolsa um retrato e mostra à mulher. Ah, sim, ela diz, devolvendo o retrato. Essa é a Babi sim. Ana suspira de alívio. Ela está aqui? Ela está bem? Claro, a mulher responde. Graças a Deus. Bem, eu gostaria de falar com ela. Desculpe, docinho. Não dá. Babi está no meio de uma cena. Cena? Ela está gravando uma cena. Felipe não gosta de ser interrompido depois que começa a gravar. A mulher muda de posição e o joelho esquerdo substitui o direito, espiando pela abertura do roupão. Ela inclina a cabeça de lado. Vocês podem esperar lá dentro se quiserem. Ana olha para mim. Eu encolho os ombros, impotente, e seguimos a mulher para dentro da casa. Atravessamos o hall, subimos a escada e entramos num quarto com uma cama desarrumada, no centro. As cortinas do quarto estão fechadas, de modo que não há luz natural. Há 3 abajures acesos, cada um coberto por uma echarpe de seda vermelha. Sobre uma cadeira encostada na parede está uma mala que identificamos como sendo de Emmeline. Sobre uma das mesinhas de cabeceira há um cachimbo. Ah, Emmeline, diz Ana, sem conseguir continuar. A senhora quer um copo d'água, madame? Pergunto. Ela balança a cabeça. Sim. Eu não estou disposta a descer e procurar uma cozinha. A mulher que nos recebeu desapareceu e eu não sei o que pode haver por trás daquelas portas fechadas. No corredor, eu encontro um pequeno banheiro. A bancada está cheia de pincéis e lápis de maquiagem, cílios postiços. O único copo que vejo é uma caneca cheia de círculos concêntricos por dentro. Eu tento lavá-la, mas as manchas são resistentes. Eu volto de mãos vazias. Desculpe, madame. Ela olha para mim. Respira fundo. Grace, não quero chocar você, mas acho que Emmeline está vivendo com um homem. Sim, madame, digo, tomando cuidado para não demonstrar o meu horror. Parece que sim. A porta se abre e nós nos viramos depressa. Emmeline está parada na soleira. Eu fico perplexa. Seu cabelo louro está preso em cachos no alto da cabeça, emoldurando seu rosto, e longos cílios pretos deixam seus olhos enormes. Seus lábios estão pintados de vermelho, e ela está usando um roupão de seda igual ao da mulher que nos atendeu. Mesmo assim, ela parece mais jovem do que é. É o rosto dela, sua expressão. Ela não tem o ardil de um adulto, está realmente chocada de nos ver e não consegue disfarçar. O que vocês estão fazendo aqui? Ela pergunta. Graças a Deus, Ana diz, suspirando aliviada, correndo para Emmeline. O que vocês estão fazendo aqui? Emmeline repete. Nessa altura ela já recobrou a pose, baixando os olhos e fazendo beicinho com a boca. Viemos buscar você, diz Ana. Vá se vestir logo para irmos embora. Emmeline caminha devagar até a penteadeira, senta no banquinho. Tira um cigarro de um maço amarfanhado e o acende. Depois de soltar uma baforada de fumaça, ela diz.
Eu não vou a lugar algum. Você não pode me obrigar. Ana a agarra pelo braço e a faz ficar em pé. Você vai e eu posso. Nós vamos para casa. Esta é a minha casa agora, diz Emmeline, soltando o braço. Eu sou uma atriz. Vou ser uma estrela de cinema. Philippe diz que eu tenho tudo para ser. Tenho certeza de que ele diz isso, Ana diz zangada. Grace, arrume a bagagem de Emmeline enquanto eu ajudo a se vestir. Ana abre o roupão de Emmeline e nós duas ficamos sem fala. Por baixo do roupão ela está usando uma camisola transparente. Os bicos dos seios, cor-de-rosa, aparecem por baixo da renda preta. Emmeline, diz Ana, enquanto eu me viro depressa para fazer a mala. Que tipo de filme você está fazendo? Uma história de amor, responde Emmeline, fechando o roupão e dando uma tragada no cigarro. Ana cobre a boca com as mãos e olha para mim, olhos azuis arregalados, uma mistura de horror, preocupação e raiva. É muito pior do que nós tínhamos imaginado. Ficamos as duas sem fala. Eu entrego a ela um vestido de Emmeline. Vista-se, ela consegue dizer. Vista-se já. Há um barulho do lado de fora, passos pesados na escada, e de repente aparece um homem na porta. Um homem baixo, de bigode, forte e moreno, com um ar arrogante. Philippe, Emmeline diz, triunfante, afastando-se de Ana. O que é isso? Ele diz com um forte sotaque francês. O que você está fazendo? Traço, ele pergunta a Ana, segurando o braço de Emmeline com um ar de proprietário. Vou levá-la para casa, Ana diz. E quem é você? Philippe pergunta, olhando Ana de cima a baixo. A irmã dela. Isto parece agradar-lhe. Ele se senta na beira da cama, puxa Emmeline para perto dele, sem tirar os olhos de Ana. Por que a pressa? Ele diz. Talvez a irmã mais velha queira filmar junto com Babi, hein? Ana respira fundo para se acalmar. É claro que não. Nós vamos embora já. Eu não vou, Emmeline retruca. Philippe ergue os ombros de um jeito bem francês. Parece que ela não quer ir. Ela não tem escolha, Ana diz. Ela olha para mim. Você terminou de arrumar as malas, Grace? Estou quase acabando, madame. Só então Philippe percebe a minha presença. Uma terceira, irmã. Ele ergue uma sobrancelha e eu me encolho sob aquele olhar, sentindo-me como se estivesse nua. Emmeline ri. Ora, Philippe, não brinque. Essa é apenas Grace, a criada de Ana. Embora eu me sinta envaidecida com o erro, fico satisfeita quando Emmeline puxa a manga do casaco dele e ele olha para ela. Conte a ela, Emmeline diz para Philippe. Conte a ela sobre nós. Ela sorri para Ana com o entusiasmo de uma garota de 17 anos. Nós fugimos, vamos nos casar. E o que a sua esposa acha disto, Monsieur? Pergunta Ana. Ele não é casado ainda, diz Emmeline. Que vergonha, Monsieur, Ana diz, com a voz trêmula. Minha irmã só tem 17 anos. Como que puxado por uma mola, o braço de Philippe se afasta do ombro de Emmeline. 17 anos é idade suficiente para uma pessoa se apaixonar, diz Emmeline. Nós vamos nos casar quando eu fizer 18, não é, Philippe? Philippe sorri constrangido, esfrega as mãos nas pernas da calça e se levanta. Não vamos. Emmeline diz, sua voz subindo um tom. Como combinamos? Diga a ela. Ana joga o vestido no colo de Emmeline. Sim, Monsieur, diga. Um dos abajures pisca e a lâmpada apaga. Philippe sacode os ombros. Pare com isso, Ana, diz Emmeline, com a voz tremendo. Você vai estragar tudo. Eu vou levar minha irmã para casa, diz Ana. E se o senhor tornar isto mais difícil do que já é, meu marido vai tomar providências para que o senhor nunca mais faça filme algum. Ele tem amigos na polícia e no governo. Tenho certeza de que ficarão interessados em saber sobre os filmes que o senhor está fazendo. Philippe fica muito amável depois disso. Ele vai buscar as coisas de Emmeline no banheiro e guarda na mala, embora não com o cuidado que eu gostaria. Ele leva as malas até o carro, e, enquanto Emmeline chora e diz o quanto ama e implora para ele dizer a Ana que os dois vão se casar, ele fica calado. Finalmente, ele olha para Ana, assustado com as coisas que Emmeline está dizendo, e com os problemas que o marido de Ana pode causar a ele, e diz, eu não sei do que ela está falando. Ela é maluca. Ela me disse que tinha 21 anos. Emmeline chora até em casa, lágrimas quentes, de raiva. Eu duvido que ela tenha ouvido o sermão de Ana sobre responsabilidade e reputação, e que fugir de casa não é a solução.
Ele me ama, é tudo o que, ela diz quando Ana termina. Por que você tinha que vir e estragar tudo? Estragar tudo? Ana diz. Eu salvei você. Você tem sorte de eu ter chegado lá antes de se encrencar de vez. Ele já é casado. Ele mentiu para você, para obrigá-la a trabalhar naqueles filmes nojentos. Emmeline olha para Ana com o lábio inferior tremendo. Você não tolera saber que estou feliz, Emmeline diz que estou apaixonada. Que algo de maravilhoso me aconteceu finalmente. Que alguém gosta muito de mim. Ana não responde. Nós chegamos ao número 17 e o motorista está vindo para estacionar o carro. Enquanto Ana e Emmeline entram em casa, eu desço correndo a escada de serviço. Não tenho relógio, mas sei que já deve ser quase 5 horas. O show começa às 5:30. Eu entro correndo, mas é a senhora Tibet quem está me esperando, e não Alfred. Alfred. Digo, sem fôlego. Simpático, ela diz, com um sorriso matreiro no rosto. Pena que ele tivesse que ir tão cedo. Eu sinto um peso no coração e olho para o relógio. Há quanto tempo ele saiu? Ah, já faz algum tempo, ela diz, voltando para a cozinha. Ficou aqui sentado um pouco, vendo as horas passarem. Até eu acabar com a agonia dele. Agonia? Eu disse que ele estava perdendo tempo. Que você tinha saído numa das suas missões secretas para a patroa e que não tinha hora para voltar. Eu estou correndo de novo. Pela Regent Street na direção de Piccadilly. Se eu for depressa, talvez consiga alcançá-lo. Enquanto eu corro, vou maldizendo aquela bruxa da senhora Tibet. Porque ela disse a Alfred que eu não ia voltar. E ainda por cima contou a ele que eu tinha ido fazer uma coisa para Ana no meu dia de folga. Foi como se ela soubesse qual era a maneira de me ferir mais fundo. Na entrada de Piccadilly, o barulho e a confusão aumentam. Os relógios aqui e Lawrence estão marcando 5:30, fim de expediente e a praça está apinhada de gente e automóveis. Cavalheiros e negociantes, entregadores brigam por espaço. Eu me espremo entre um ônibus e um táxi, e quase sou atropelada por uma carroça carregada de sacas. Eu corro pela Haymarket, pulando por cima de uma bengala, invocando a ira do seu dono. Fico perto dos prédios onde a calçada é mais vazia até chegar, sem fôlego, ao Teatro de Sua Majestade. Encosto-me na parede de pedra, bem debaixo do programa, examinando os rostos sorridentes que passam, esperando avistar aquela fisionomia familiar. Um cavalheiro magro e uma dama mais magra ainda sobem apressadamente a escada do teatro. Ele apresenta 2 ingressos e os 2 entram. Ao longe, um relógio, Big Ben, marca o 1/4 de hora. Será que Alfred ainda vai chegar? Será que mudou de ideia? Ou eu estou muito atrasado e ele já entrou? Eu espero para ouvir o Big Ben, marcar a hora e mais um 1/4 de hora por medida de segurança. Ninguém entrou nem saiu do teatro depois do par de perdigueiros bem vestidos. Eu agora estou sentada nas escadas. Recuperei o fôlego e estou conformada. Não vou ver Alfred esta noite. Quando um gari me lança um sorriso lânguido, vejo que está na hora de ir embora. Aperto o chale ao redor dos ombros, endireito o chapéu e volto para o número 17. Vou escrever para o Alfred. Vou explicar o que aconteceu. Sobre Ana e a senhora Tibet, sou até capaz de contar toda a verdade a ele. Sobre Emmeline e Philippe e o quase escândalo. Apesar de suas ideias que sobre exploração e sociedades feudais, Alfred com certeza irá entender. Não é? Ana contou a Teddy sobre Emmeline, e ele está indignado. A hora não poderia ser pior, ele diz. Ele e o pai estão prestes a assinar uma fusão com o Briggs Bank. Eles vão ser uma das maiores instituições bancárias de Londres. Do mundo. Se este escândalo for divulgado, isto irá arruiná-lo, arruinar a todos. Ana torna a pedir desculpas, diz a Teddy que Emmeline é jovem, ingênua e tola. Que ela vai crescer e superar isso. Teddy resmunga. Ele anda resmungando um bocado ultimamente. Ele passa a mão pelo cabelo, que está ficando grisalho. Emmeline não teve orientação, ele diz. O problema é esse. Criaturas que crescem sem noção de limites ficam destemperadas. Ana lembra a ele que Emmeline está crescendo no mesmo lugar em que ela cresceu, mas Teddy apenas ergue uma sobrancelha. Ele bufa. Não tem tempo para falar mais sobre isso, precisa ir para o clube. Ele faz Ana anotar o endereço do cineasta e diz a ela para não esconder nada dele no futuro. Que não há lugar para segredos entre marido e mulher. Na manhã seguinte, quando estou arrumando a penteadeira de Ana,
Encontra um bilhete com o meu nome no alto. Ela o deixou para mim, deve ter posto lá depois que a ajudei a se vestir. Eu abro, com os dedos trêmulos. Por quê? Não é medo nem qualquer das emoções que fazem uma pessoa tremer. É expectativa, excitação, surpresa. Mas, quando abro o bilhete, ele não está escrito em inglês. Tem uma série de curvas e linhas e pontos, desenhados cuidadosamente na folha. É estenografia, eu me dou conta. Identifico os sinais por causa dos livros que achei, anos antes, em Riverton, quando estava limpando o quarto de Anna. Ela me deixou um bilhete numa linguagem secreta, uma linguagem que eu não sei ler. Eu guardo o bilhete o dia todo enquanto estou limpando, costurando e remendando. Mas não consigo concentrar-me no trabalho. Minha mente está ocupada imaginando o que diz o bilhete. Como posso descobrir? Procuro livros que me ajudem a decodificá-lo. Será que Anna os trouxe de Riverton? Traço, mas não acho nenhum. Alguns dias depois, enquanto estou tirando a bandeja de chá, Anna se inclina para mim e pergunta: "Você recebeu um bilhete?" Respondo que sim e meu estômago fica apertado quando ela diz: "Nosso segredo." E sorri. O primeiro sorriso que vejo durante algum tempo. Então eu sei que é importante, um segredo, e eu sou a única pessoa a quem ela o confiou. Ou eu confesso ou acho um meio de ler o que está escrito. Dias depois, eu tenho uma ideia. Tiro de baixo da cama o retorno de Sherlock Holmes e o abro num trecho bem marcado. Lá, entre duas das minhas histórias favoritas, é o meu lugar secreto especial. Tiro um pedacinho de papel que estava no meio das cartas de Alfred durante mais de um ano. Tenho sorte de tê-lo ainda. Não o guardei por causa daquele endereço e, sim, porque foi escrito pela mão dele. Eu costumava pegá-lo regularmente, olhava para ele, cheirava-o, recordava o dia em que ele o deu para mim, mas faz vários meses que não toco nele, desde que comecei a receber cartas mais afetuosas. No pedacinho de papel, o endereço de Lucy Starling. Eu nunca a visitei antes, nunca precisei. Meu emprego me mantém ocupada e, quando tenho algum tempo livre, aproveito para ler ou escrever para Alfred. Além disso, alguma outra coisa me impediu de procurá-la. Uma pontinha de ciúme, ridícula mas poderosa, foi despertada quando Alfred disse o nome dela com toda naturalidade aquela noite. Ao chegar ao apartamento, sou tomada de dúvidas. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que ela ainda mora aqui? Será que eu deveria ter usado meu segundo melhor vestido? Toco a campainha e uma senhora idosa atende. Fico aliviada e desapontada ao mesmo tempo. Desculpe, digo traço, estava procurando outra pessoa. Sim, diz a senhora. Uma velha amiga. Nome? Senhorita Starling, digo, não que isso seja da conta dela. Lucy Starling. Eu me despeço e estou me virando para ir embora quando ela diz, com uma certa malícia: primeiro andar. Segunda porta à esquerda. Eu caminho cuidadosamente pelo corredor. Está escuro. A única janela, acima da escada, está cheia de poeira da rua. Segunda à esquerda. Eu bato a porta. Ouço um ruído lá dentro e vejo que ela está em casa. Respiro fundo. A porta abre. É ela. Exatamente como me lembrava dela. Ela olha para mim por alguns segundos. Sim. Eu a conheço. A senhoria ainda está vigiando. Ela subiu alguns degraus para me manter sob sua vista. Eu olho rapidamente para ela, e depois para a senhorita Starling. Meu nome é Grace. Grace Reeves. Eu conheci a senhora na mansão Riverton. Seu rosto se iluminou. Grace. É claro. Que bom ver você. O tom de voz que ela usava para manter distância entre ela e a criadagem de Riverton. Ela sorri e me convida a entrar. Eu não planejei nada antes. A ideia de visitá-la me veio de repente. A senhorita Starling está em pé na pequena sala, esperando que eu me sente para ela poder se sentar também. Ela me oferece uma xícara de chá e parece indelicado recusar. Quando desaparece no que imagino ser uma kitnet, eu examino a sala. É mais clara do que o corredor, e suas janelas, bem como o apartamento, estão escrupulosamente limpas. Ela tirou o melhor proveito que pôde de uma situação modesta. Ela volta com uma bandeja. Bule, açucareiro, 2 xícaras. Que bela surpresa, no seu olhar, uma pergunta que ela é educada demais para fazer. Eu vim pedir um favor, digo. Ela faz um gesto afirmativo com a cabeça. O que é? A senhora sabe estenografia? É claro, ela diz, franzindo de leve a testa. Pitmans Griggs. É a minha última oportunidade de recuar,
de ir embora. Eu poderia dizer a ela que me enganei, largar a xícara e me dirigir até a porta. Descer a escada correndo, sair para a rua e nunca mais voltar. Mas aí eu nunca saberia. E preciso saber. A senhora pode ler uma coisa para mim? Pode me dizer o que está escrito aqui? É claro. Eu lhe entrego o bilhete. Prendo a respiração, torcendo para ter tomado a decisão certa. Seus olhos claros examinam o papel, linha por linha, muito devagar para minha ansiedade. Finalmente, ela limpa a garganta. Está escrito: obrigada por sua ajuda no caso desagradável do filme. Eu não teria conseguido sem você. T não ficou nada satisfeito. Sei que você pode imaginar. Eu não contei tudo a ele, não contei nada sobre nossa visita àquele lugar horrível. Ele não gosta de segredos. Eu sei que posso contar com você, minha fiel Grace, mais uma irmã do que uma criada. Ela olha para mim. Isso faz sentido para você? Eu balanço a cabeça, incapaz de falar. Mais uma irmã. Uma irmã. De repente, eu estou em dois lugares ao mesmo tempo, aqui na modesta sala de estar de Lucy Styling, muito tempo atrás, no quarto das crianças em Riverton, contemplando com inveja duas meninas com os mesmos penteados e laços de fita. Trocando segredos. Ah, senhorita Starling devolve o bilhete, mas não faz mais comentário algum a respeito do que leu. Eu percebo, de repente, que ele pode ter despertado suspeitas, com sua menção a casos desagradáveis e segredos. Faz parte de um jogo, digo depressa, depois mais devagar, deliciando-me com a mentira. Um jogo que jogamos às vezes. Que bom, diz a senhorita Starling, sorrindo naturalmente. Ela é secretária. Está acostumada a ouvir e esquecer as confidências dos outros. Nós terminamos o chá conversando sobre Londres e os velhos tempos em Riverton. Fico surpresa ao ouvir que a senhorita Starling sempre ficava nervosa quando tinha que ir ao andar de baixo. Que ela achava o Sr. Hamilton mais imponente que o Sr. Frederick. Nós duas rimos quando eu disse a ela que nós ficávamos tão nervosos quanto ela. Por minha causa. Ela diz, enxugando o canto dos olhos com um lenço. Isso é muito engraçado. Quando me levanto para ir embora, ela me convida para voltar lá, e eu digo que voltarei. E tenho mesmo esta intenção. Pergunto a mim mesma por que não fiz isso antes. Ela é uma pessoa simpática, e nenhuma de nós tem outros contatos em Londres. Ela vai comigo até a porta e nos despedimos. Quando me viro para sair, vejo algo na mesinha. Olho mais de perto. Um programa de teatro. Eu não daria maior importância a ele, mas o nome era familiar. Princesida? Digo. Sim. Ela olha para a mesa. Eu assisti na semana passada. Ah, é? Foi muito divertido. Você precisa ir se tiver tempo. Sim. Eu tinha planejado ir. Pensando bem, ela diz traço, foi uma coincidência você ter vindo aqui hoje. Uma coincidência. Fiquei gelada por dentro. Você nunca vai adivinhar com quem eu fui ao teatro. Ah, mas acho que vou. Alfred Staple. Você se lembra de Alfred? Lá de Riverton. Sim, respondo. Foi inteiramente inesperado. Ele tinha um ingresso sobrando. Alguém desmarcou com ele no último minuto. Ele disse que estava preparado para ir sozinho e então lembrou que eu estava em Londres. Nós nos encontramos por acaso há mais de um ano e ele ainda se lembrava do meu endereço. Então nós fomos juntos. Era uma pena desperdiçar o ingresso. Você sabe o quanto eles são caros hoje em dia. Será que é a imaginação minha o tom rosado que se espalha pelo rosto pálido, sardento, deixando-a sem jeito como uma menina, apesar de ser pelo menos 10 anos mais velha do que eu? Eu disfarço e digo até logo, enquanto ela fecha a porta atrás de mim. Ao longe, um carro buzina. Alfred, o meu Alfred, levou outra mulher ao teatro. Riu junto com ela, pagou seu jantar, levou-a para casa. Eu desço a escada. Enquanto eu estava procurando por ele, percorrendo as ruas, ele estava aqui, convidando a senhorita Starling para acompanhá-lo. Dando-lhe o ingresso que tinha comprado para mim. Eu paro, me encosto na parede, fecho os olhos e aperto os punhos. Não consigo tirar esta imagem da cabeça, os dois de braços dados, sorrindo enquanto recordam os eventos da noite. Como eu tinha sonhado que nós dois faríamos. É intolerável. Um ruído ali pertinho. Eu abro os olhos. A senhora está parada no final da escada, com a mão nodosa no corrimão, olhando-me por trás dos óculos. Em seu rosto indelicado eu vejo uma expressão de inexplicável satisfação. É claro que ele foi com ela, sua expressão diz,
O que ele ia querer com uma moça como você, quando pode ter alguém como Lucy Starling? Você está querendo demais. Devia ter escutado sua mãe e ficado no seu lugar. Eu tenho vontade de bater naquele rosto cruel. Desço correndo o resto da escada, passo pela velha e saio para a rua. E juro nunca mais tornar a ver Lucy Starling. Anna e Teddy estão discutindo a respeito da guerra. Parece que todo mundo em Londres está discutindo a respeito da guerra atualmente. Já se passou bastante tempo e, embora a dor não tenha passado, nunca vai passar, a distância está permitindo que as pessoas tenham uma visão mais crítica. Anna está fazendo papoulas com papel fino vermelho e arame preto, e eu estou ajudando. Mas minha mente não está no trabalho. Continuo pensando em Alfred e Lucy Starling. Estou confusa e zangada, mas, principalmente, magoada por ele ter transferido sua afeição com tanta facilidade. Eu escrevi outra carta para ele, mas ainda não tive resposta. Enquanto isso, sinto-me estranhamente vazia. À noite, no quarto escuro, tenho chorado bastante. De dia é mais fácil, eu consigo controlar as emoções. Colocar minha máscara de criada e tentar ser a melhor camareira possível. E tenho que ser. Porque, sem Alfred, Anna é tudo que tenho. As papoulas são a nova causa de Anna. Isso tem a ver com as papoulas dos campos de Flandres, segundo ela. As papoulas de um poema escrito por um oficial médico canadense que não sobreviveu à guerra. É como vamos recordar os mortos na guerra este ano. Teddy acha isto desnecessário. Ele pensa que os que morreram na guerra fizeram um sacrifício nobre, mas que está na hora de seguir adiante. Não foi um sacrifício, Anna diz, terminando mais uma papoula a traço. Foi um desperdício. Suas vidas foram desperdiçadas. Aqueles que morreram e aqueles que voltaram, os mortos-vivos, que ficam sentados nas esquinas com garrafas de bebida e chapéus de mendigos. Traço, sacrifício, desperdício, a mesma coisa, diz Teddy. Você está sendo pedante. Anna diz que ele está sendo obtuso. Ela não ergue os olhos quando diz que ele também deveria usar uma papoula. Talvez isso acabasse com o problema no andar de baixo. Tem havido dificuldades ultimamente. Elas começaram depois que Lloyd George deu um título de nobreza a Simeon por serviços prestados durante a guerra. Alguns dos criados estiveram na guerra, ou perderam pais e irmãos, e não apreciam muito a atuação de Simeon durante a guerra. Eles não têm simpatia alguma por pessoas como Simeon e Teddy, que eles consideram ter ganhado dinheiro às custas da morte de outras pessoas. Teddy não responde, não completamente. Ele resmunga alguma coisa sobre as pessoas serem ingratas e que elas deviam ficar contentes de terem um emprego, mas pega uma papoula, girando-a pela haste de arame. Ele fica calado, fingindo que está atento ao que diz o jornal. Anna e eu continuamos a enrolar papel vermelho, a prender as pétalas nas hastes. Teddy dobra o jornal e o joga em cima da mesinha ao lado dele. Fica de pé e ajeita o paletó. Diz que vai para o clube. Aproxima-se de Anna e enfia-lhe a papoula no cabelo. Ela pode usá-la para ele, ele diz. A papoula fica melhor nela do que nele. Teddy se inclina e beija o rosto dela, depois atravessa a sala. Ao chegar à porta, ele hesita, como se tivesse se lembrado de alguma coisa, e se vira. Só existe uma maneira de esquecer a guerra, ele diz. Substituir as vidas perdidas por novas vidas. É a vez de Anna ficar calada. Ela enrijece o corpo, mas de forma quase imperceptível. Ela não olha para mim. Apenas levanta a mão e tira a papoula de Teddy do cabelo. No outono de 1921, eu sou abordada. Uma amiga de Stella, lá de Pemberton Brown, se aproxima de mim durante um fim de semana no campo e me oferece um emprego. Ela começa elogiando a minha costura, depois diz que é difícil encontrar uma boa camareira e que ela gostaria muito que eu fosse trabalhar para ela. Eu fico envaidecida, é a primeira vez que alguém quer os meus serviços. Os Pemberton Brown moram em Glenfield House, são uma das famílias mais antigas e importantes da Inglaterra. O Sr. Hamilton costumava nos contar histórias sobre Glenfield, pois a casa era o termo de comparação para todo mordomo inglês. Eu agradeço as suas palavras gentis, mas esclareço que não posso deixar o meu emprego. Digo a ela que conheço o meu lugar, se a quem devo obrigações. Semanas mais tarde, quando estamos de volta ao número 17, Anna descobre sobre Lady Pemberton Brown. Ela me chama à sala de visitas uma manhã e, assim que entro, percebo que ela não está satisfeita, embora ainda não saiba o motivo. Ela está andando de um lado para outro. Você pode imaginar, Grace,
O que é descobrir no meio de um almoço, com 7 outras mulheres querendo me fazer de tola, que alguém tentou roubar a minha criada particular. Eu sou apanhada de surpresa. Estar sentada no meio de um grupo de mulheres e ouvi-las falar sobre isso, rindo, fingindo surpresa por eu não saber. Por uma coisa dessas ter acontecido bem debaixo do meu nariz. Por que você não me contou? Desculpe, madame. É bom mesmo se desculpar. Eu preciso poder confiar em você, Grace. Achei que podia, depois de tanto tempo, depois de tudo o que passamos juntas. Eu ainda não tinha tido notícias de Alfred. O cansaço e a preocupação transpareciam na minha voz. Eu disse não a Lady Pemberton Brown, madame. Não pensei em mencionar isso porque não pensei em aceitar. Anna olha para mim, suspira. Ela se senta na beirada do sofá e sacode a cabeça. Sorri de leve. Ah, Grace, eu sinto muito. Não sei por que falei assim com você. Ela estava mais pálida do que habitualmente. Ela põe a testa numa das mãos e não diz nada por algum tempo. Quando ergue a cabeça, olha para mim e fala numa voz baixa e trêmula. É tão diferente do que eu tinha pensado, Grace. Ela parece tão frágil que me arrependo imediatamente de ter falado com ela com tanta severidade. O que, madame? Tudo. Ela faz um gesto cansado. Isto. Esta sala. Esta casa. Londres. A minha vida. Ela olha para mim. Eu me sinto tão despreparada. Às vezes tento rememorar tudo e ver quando fiz a primeira escolha errada. Ela olha, distraidamente para a janela. Eu sinto como se Anna Artford, a verdadeira, tivesse fugido para viver sua vida real e me deixado aqui no lugar dela. Após alguns instantes, ela torna a olhar para mim. Você se lembra de quando fui aquela médium, no início deste ano? Sim, madame. Um tremor de medo. Ela acabou não me dizendo nada. Alívio, mas por pouco tempo. Ela não conseguiu. Não, quis. E pretendia dizer, ela me fez sentar, tirar uma carta. Mas quando eu lhe dei a carta, ela enfiou de volta no baralho, embaralhou e me fez tirar a outra. Eu vi pelo seu rosto que foi a mesma carta, e soube que carta era. A carta da morte. Anna se levanta e caminha pela sala. Ela não quis me contar, a princípio. Tentou ler a palma da minha mão, mas também desistiu. Disse que não sabia o que aquilo queria dizer, que estava enevoado, que sua visão estava enevoada, mas ela disse que uma coisa era certa. Anna se vira e olha para mim. Disse que a morte estava me rondando e que eu devia tomar cuidado. Morte passada ou morte futura, ela não sabia dizer, mas que havia uma escuridão. Eu faço um esforço enorme para dizer a ela que não fique nervosa com isso, que é só uma forma de tirar mais dinheiro dela, de ter certeza de que ela voltará para outras leituras. Afinal, não existe ninguém em Londres que não tenha perdido algum ente querido, e são essas pessoas que buscam o serviço de uma médium. Mas Anna sacode impacientemente a cabeça. Eu sei o que ela quis dizer. Compreendi por mim mesma. Tenho lido a respeito. Era uma morte metafórica. Às vezes as cartas falam por metáforas. Sou eu? Eu estou morta por dentro, já faz tempo que sinto isso. Como se eu tivesse morrido e tudo o que está acontecendo fosse o sonho estranho e terrível de outra pessoa. Eu não sei o que dizer. Digo que ela não está morta. Que tudo é real. Ela sorri tristemente. Ah, então é pior. Se esta é a vida real, então eu não tenho nada. Pela primeira vez eu sei a coisa perfeita a dizer. Mais, uma irmã do que uma criada. A senhora tem a mim, madame. Ela olha para mim e segura minha mão. Aperta com força. Não me abandone, Grace, por favor, não me abandone. De jeito algum, madame, digo, comovida. Nunca. Você jura? Juro. E eu mantive minha palavra. Para o bem e para o mal.